Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amados, hoje entramos no 11º dia de exposição do livro de Jó e estarei expondo os capítulos de 31 a 33. No capítulo 31, embora a miséria de Jó fosse completa, ele volta neste capítulo para a defesa de toda a sua vida, que foi comparativamente mais virtuosa do que a de qualquer outro homem. Deus já havia dito isso a Satanás muito antes, de modo que não há razão para duvidarmos do que Jó diz de si mesmo. Nos versos 1 a 12 do capítulo 31, Jó diz que fez uma aliança com seus olhos, ou seja, ele havia proposto que não seria seduzido pelo que seus olhos observassem. Ele evidentemente desviava o olhar de qualquer coisa que pudesse ser tentadora, pois reconheceu que Deus, o Todo-Poderoso, conhecia cada pensamento de seu coração, pois ele estava muito acima de Jó. Jó vai dizer que a destruição e o desastre era para os obreiros da iniquidade. Ele estava ciente do fato de que Deus observava seus caminhos e os detalhes de cada passo. Jó insiste que se for suspeito de andar em falsidade ou praticar engano, que seja pesado em uma balança honesta. Poderia um Deus de pesos e medidas justas utilizar uma balança injusta? Pois Deus seria assim persuadido da integridade de Jó. Tão confiante estava Jó que ele poderia declarar que se ele tivesse saído do caminho ou se seu coração tivesse seguido seus olhos, se suas mãos estivessem sujas, então que outro comesse o que ele havia plantado ou que a sua colheita fosse totalmente arrancada. Mais uma vez, Jó insiste que se seu coração fora seduzido por uma mulher, ou se ele tomou a iniciativa de ir para a casa de seu vizinho com motivos malignos, então que sua esposa se tornasse serva de outro homem, que outros dormissem com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É como um fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo o que Jó tinha, pois ele estava firmemente decidido quanto à maldade de tais coisas. Dos versos 13 a 23 do capítulo 31, Jó continua conversando consigo mesmo e se perguntando: se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Afinal, ele responde, o mesmo Deus que me criou também criou meus servos. Eles foram gerados do mesmo jeito. E continua, acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com o meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? A resposta é um enfático não. Desde sua juventude, Jó havia cuidado dos órfãos como um pai e por toda a vida havia ajudado as viúvas. Aqueles que passavam frio por falta de roupa e não tinham o que vestir, abençoavam a Jó por lhes prover roupas para aquecê-los. Jó continua dizendo que se tivesse levantado a mão contra o órfão, certo de que os juízes tomariam seu partido, ou seja, defenderiam o seu lado, que o ombro do Jó fosse deslocado e seu braço arrancado de sua articulação. Jó concluiu que se ele tivesse oprimido as pessoas, tanto pelo que ele tivesse feito, como por aquilo que tivesse se omitido de fazer, seria melhor enfrentar o castigo de Deus. Pois se a majestade de Deus era contra ele, que esperança lhe restava? Nos versos 24 a 28 do capítulo 31, Jó diz que não confiava em seu ouro, ou se sentia seguro por causa dele. Muito menos se vangloriava de sua riqueza e de tudo que possuía.
Diz também que não havia adorado o sol ou a lua, pois se isso tivesse acontecido, deveria ser castigado pelos juízes, pois havia negado a Deus. Dos versos 29 a 32 do capítulo 31, Jó agora fala de sua atitude para com a humanidade em geral. Evidentemente, era uma preocupação para ele não se alegrar quando os problemas surgissem para alguém que o odiasse, nem aproveitar tal ocasião para lucrar com o infortúnio de tal pessoa. Na verdade, ele nem mesmo permitiu que sua boca pecasse, pedindo uma maldição sobre a alma daquela pessoa. Os vizinhos mais próximos de Jó, em suas palavras, homens da minha tenda, podiam testemunhar que Jó compartilhava sua fartura. E além disso, nenhum viajante precisava ficar nas ruas, nas proximidades das terras de Jó, pois ele não se esquecia de hospedar os estranhos. Dos versos 33 e 34 do capítulo 31, Jó também estava disposto a ser testado para saber se havia encoberto sua transgressão. Alguém pode encobrir seu pecado porque teme as críticas do povo e o desprezo de suas famílias. Mas Jó estava confiante de que não tinha razão para o medo, pois não tinha nenhuma razão para se esconder em casa dos olhos das pessoas. Sua vida havia sido aberta e honesta. Dos versos 35 a 40, ao considerar todas essas coisas, Jó sentiu que elas mereciam crédito. Não é de se admirar que Jó novamente irrompa no apelo urgente de que alguém em posição de autoridade o ouvisse. E percebe que sua única esperança ao longo desta linha está no Todo-Poderoso. E por que ele não respondeu aos gritos desesperados de Jó? Se Deus estava ocupando o lugar de um promotor, o que certamente não era o caso, por que ele não escreveu um livro tratando de todo o caso? Jó diz que carregaria esse livro no ombro e o amarraria a ele como uma coroa. No verso 37 ele diz: eu lhe declararia o número de meus passos, como a um príncipe me aproximaria dele. Mas Deus não precisava que Jó declarasse o número de seus passos. Ele os conhecia muito melhor do que o próprio Jó. Tampouco Jó, quando realmente encontrou Deus, se aproximou dele como um príncipe. Ao invés disso, ele assumiu o devido lugar ao dizer a Deus: eis que sou vil. Em outras palavras, ele se aproximou de Deus como um pecador. Então Deus mais tarde deu-lhe o lugar de um príncipe. Os versos 38 e 40 do capítulo 31, vemos que Jó apelou ao homem e a Deus. E parece que seu último apelo foi uma reflexão tardia, pois sua terra não parece tão importante quanto o que ele falou antes. Mas ele diz que até mesmo sua terra, se tivesse razão para clamar contra Jó por usá-la mal, ou se ele, Jó, tivesse comido seu fruto sem considerar suas necessidades adequadas, estaria justificada em produzir cardos em vez de trigo, joio ao invés de cevada. É claro que Jó não diria isso a menos que tivesse certeza de que cuidou adequadamente de sua terra. No entanto, este último longo discurso de Jó tinha a intenção de convencer seus amigos de que ele não era culpado de nenhuma das acusações que haviam feito contra ele, e tinha motivos para ser honrado por suas muitas virtudes. No capítulo 32, visto que seus 3 amigos foram silenciados pela forte declaração de justiça própria de Jó, nossa atenção é atraída para um jovem que parece ter sido um observador silencioso desse drama interessante. Parece não haver dúvida de que Eliú é um tipo de mediador.
não é acusador e nem tampouco justificador de Jó. Seu nome significa meu Deus é Yahvé. Ele é filho de Barahel, que significa bendito de Deus. Filho de um habitante do país de Bus, Eliú era, portanto, compatriota de Jó, porque as tradições hebraicas fazem de Bus um irmão de Uz. Eis alguns traços característicos dos discursos de Eliú. Ele tem uma profunda atmosfera de reverência a Deus, uma concepção de pecado mais profunda do que a que aparece em qualquer dos discursos anteriores. Temos também o aparecimento de Deus como mestre, determinado a conduzir o homem através da disciplina do sofrimento a uma vida mais rica de sabedoria. Certo comentador afirma que o supremo objetivo dos discursos é denunciar a mais perigosa das características de Jó. Uma característica potencialmente perigosa: o seu orgulho espiritual. O valor sanativo do sofrimento, já referido noutros discursos, é aqui notavelmente posto em relevo. Mas vamos ao texto. Nos versos 1 a 5 do capítulo 32, a ira de Eliú foi despertada tanto contra Jó quanto contra seus amigos, visto que Jó havia justificado a si mesmo e não a Deus, e seus amigos não tinham resposta para os argumentos de Jó, muito embora o condenassem. Mesmo Jó insistindo em sua inocência, Eliú sabia que as acusações deles contra Jó eram injustas, mas como ele era o mais jovem do que eles, esperou que eles tivessem tempo para dizer tudo o que tinham a dizer antes dele falar. Nos versos 6 a 10 do capítulo 32, Eliú fala de ser jovem em contraste com seus ouvintes, que eram muito mais velhos. Por esse motivo, ele não havia falado antes, pensando que seria considerado um atrevido imaturo se ousasse falar. Pois é perfeitamente certo, segundo ele, que a idade fale, e a multidão de anos ensine a sabedoria. No entanto, depois que toda a oportunidade foi dada, nenhum desses homens idosos encontrou a resposta. A pergunta deve, portanto, permanecer sem resposta? É claro que não, pois há um espírito no homem, e o sopro, ou espírito, do Todo-Poderoso, que lhe dá entendimento. Eliú reconheceu isso, que o próprio Deus deve revelar a verdade pelo seu espírito, se o homem quiser conhecê-la. E como ele mesmo disse, há um espírito no homem. Nem sempre os grandes homens são sábios, nem os idosos entendem a justiça. Um homem pode atingir a grandeza no mundo e ainda assim ser um ignorante de seu Criador. Ou pode ter anos de experiência no mundo e ainda estar sem o conhecimento de Deus. Com isso em mente, Eliú pode assegurar com segurança a seus ouvintes: portanto, digo, ouçam-me, também declararei minha opinião. Nos versos 11 a 13 do capítulo 32, vemos que a tradicional cortesia oriental deu lugar ao rigor e à grosseria. Esses homens veteranos, diz Eliú implicitamente, fizeram tudo, mas não conseguiram convencer Jó de sua culpa, justificando que nenhum homem, nem mesmo o mais hábil, poderá convencê-lo de seu pecado, e somente Deus é que o tirará de sua falsa segurança. Essa é a posição que Eliú desaprova. E ele vai provar que é capaz de responder a Jó, seguindo outra linha de argumentação. Nos versos 14 a 22 do capítulo 32, Eliú os lembra que Jó não dirigiu suas palavras contra ele, Eliú, como haviam sido contra seus 3 amigos. E ele não usaria seus argumentos contra Jó. Percebeu que estavam consternados a ponto de não terem mais nada a dizer, de modo que era perfeitamente conveniente que o jovem pudesse falar agora,
depois de esperar até que todos os outros estivessem sem palavras. Agora ele falará, não porque se considere mais sábio do que eles, mas porque, sendo cheio de palavras, o Espírito dentro dele o compeliu a se expressar. Se alguém é guiado pelo Espírito de Deus a falar, Deus lhe dará as palavras pelas quais outros serão afetados. Ele não precisará procurar palavras, pois suas entranhas estarão tão cheias que ele se sentirá prestes a explodir. Quando alguém está persuadido de que tem a mensagem de Deus, o poder do Espírito de Deus o capacita totalmente para dar essa mensagem. Está claro que Eliú, recebendo uma mensagem de Deus, não teve permissão para retê-la. Ele encontra então um alívio apenas falando. Mas uma questão vital está envolvida nisso. Ele não deve mostrar parcialidade para com ninguém. E se lisonjeasse alguém, ele considerava que isso seria um motivo para o seu Criador o levar embora. Ele deve dar a verdade de forma simples e clara. No capítulo 33, dos versos 1 a 7, Eliú não assumiu nenhuma atitude arrogante e insensível como os 3 amigos de Jó, mas fala com humildade e simplicidade, implorando que Jó ouça e considere o que lhe diz. Ele afirma que suas palavras vêm de seu coração, expressando conhecimento puro, porque ele está consciente de que o Espírito de Deus o criou e o sopro, ou Espírito do Todo-Poderoso, lhe dá vida. Ele diz a Jó: você pode me responder, coloque suas palavras em ordem diante de mim e tome sua posição. Isso deve ser verdade para quem fala pelo Espírito de Deus. No verso 6, ele diz que é igual a Jó, e fala de si mesmo como o porta-voz de Jó, ou jornaleiro, alguém que aborda o caso de Jó diante de Deus. Não como defendendo as reivindicações de Jó, mas como preocupado com o melhor para Jó diante de Deus. Eliú não queria que Jó tivesse medo dele, pois não seria severo demais. Isso estava em contraste com os 3 amigos de Jó. Nos versos 8 a 13 do capítulo 33, embora fale gentilmente com Jó, Eliú também deve falar com fidelidade. Ele não questiona como Jó viveu, mas lida antes com o que Jó havia falado anteriormente. Os amigos de Jó tinham ouvido isso, e Eliú também. Ele, portanto, cita fielmente o que Jó disse: sou puro, sem transgressão, sou inocente e não há iniquidade em mim. No entanto, Deus me considera seu inimigo. Ele coloca meus pés no tronco. Ele observa todas as minhas veredas. É claro que Jó não podia negar que havia dito isso, de modo que Eliú tem uma base sólida para a sua mensagem a Jó. E ele continua: olha, nisto não és justo, Jó. Eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Então por que contendes com ele? Simplesmente porque ele não responde às tuas palavras. Assim, Eliú contradiz categoricamente a afirmação de Jó de ser justo. Deus está sempre certo em agir como lhe agrada, sem explicar a ninguém suas razões. Visto que Deus é soberano, é justo que toda criatura esteja sempre, em todas as circunstâncias, sujeitas a Deus, não ousando questionar sua justiça. Dos versos 14 a 22 do capítulo 33, visto que Deus é invisível, ele fala ao homem de maneiras que não o manifestam pessoalmente, mas de maneiras que despertam a atenção séria do homem. Duas dessas maneiras Eliú fala agora, primeiro nos versos de 15 a 18 e depois nos versos de 19 a 22. Embora o homem possa não perceber que é Deus falando com ele, muitas vezes Deus o faz em um sonho, em uma visão noturna,
quando o sono profundo cai sobre os homens. Nesse momento, Deus tem uma audiência cativa, quer o homem queira ouvir ou não. Nos casos de Deus enviando sonhos às pessoas, ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Não para lisonjear o orgulho do homem, mas justamente o contrário, ou seja, desviar o homem de sua ação e esconder o orgulho do homem. Em outras palavras, se um sonho é um aviso contra o que posso estar inclinado a fazer, ou se me humilha, então devo levá-lo a sério. Muitos não salvos foram virtualmente impelidos por um sonho de se voltarem para Deus e seus pecados, como o verso 18 indica. Ele mantém sua alma longe da cova e sua vida de morrer pela espada. Assim, em pura graça, Deus às vezes abala tanto a alma com um sonho que a pessoa fica chocada a tal ponto de se voltar para Deus e seus pecados. Infelizmente, nem todos responderão ao apelo de Deus dessa maneira. No entanto, outro meio de Deus falar é infligir fortes dores, muitas vezes na cama, onde o homem não pode se ocupar com muitos dispositivos que o impedem de ouvir a voz de Deus. A doença e o sofrimento frequentemente levam as pessoas ao Senhor. A pessoa se vê incapaz até mesmo de comer, então perde peso e se torna virtualmente pele e ossos, com a perspectiva de uma morte prematura. Sua alma se aproxima da cova. Dos versos 23 a 30 do capítulo 33, nós vemos que existe ajuda, mas só em Deus, que sabe mandar um mensageiro na hora certa, um mensageiro que também é mediador, um entre mil. Os meios de graça são maravilhosos. Livra-o de descer a cova, encontrei um resgate. Eliú transbordava com a convicção de que deveria haver tal resgate, pois ele conhecia o caráter de seu Criador. O Espírito de Deus colocou tais palavras em sua boca. Embora a carne de uma pessoa enferma tenha se reduzido a quase nada, a obra de Deus restaurará sua carne como a de uma criança, diz o verso 25. Ele orará a Deus e se deleitará nele, diz o verso 26. Mas mais do que isso, ele verá a sua face com alegria. Uma honra maravilhosa concedida a todo crente, porque Deus lhe rendeu a sua justiça. A tradução do verso 27 pode ser variada. A mais clara diz: o homem cantará, pois diante dos homens, dizendo: pequei e deturpei o direito. Mas Deus não me trancou como eu merecia. Uma verdadeira obra no coração dos homens deve começar com Deus. O indivíduo é movido pela compreensão de que Deus o está observando, e ele confessa seu próprio pecado e perversão com a admissão de que não lucrou nada com isso. Tudo isso foi falado antes que a lei fosse dada a Moisés. Mas naquela época, Eliú garantiu a Jó que Deus fazia essas coisas muitas vezes com o homem. Para qual motivo? Para trazer de volta a sua alma da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. A simplicidade disso é linda. E Jó não poderia fazer qualquer objeção a isso. Dos versos 31 a 33 do capítulo 33, parece que Eliú despertou um sério interesse por Jó. Possivelmente também em seus 3 amigos, pois nenhum deles respondeu às palavras de Eliú. Ele se dirigiu diretamente a Jó, pois era Jó quem precisava de uma resposta para a sua situação. Eliú lhe pergunta: dá ouvidos, Jó, ouve-me, cala-te e falarei. Então ele convida Jó: se tens alguma defesa a oferecer, responde-me. Fala em teu favor, pois desejo te defender. Eliú, sem dúvida, queria que Jó fosse justificado do ponto de vista de Deus.
Tendo pedido a Jó que falasse se ele tivesse algo a dizer, Eliú corretamente lhe disse: se não, ouça-me, cale-se e eu lhe ensinarei sabedoria. Jó então não tinha nada a dizer. Sem dúvida, ele reconheceu que a mensagem de Eliú era mais elevada do que ele havia considerado e sabiamente escolheu ouvi-la. Meus queridos, enquanto os 3 amigos de Jó afirmaram estar eles sofrendo devido a algum pecado cometido, Eliú declarou que o sofrimento de Jó não cessaria até que ele reconhecesse o seu presente pecado. Ele estava pecando em virtude e em consequência de seu sofrimento. Eliú salientou que a atitude que Jó havia tomado havia tornado-o arrogante à medida que ele tentava defender ferrenhamente a sua inocência. Acrescentou que o sofrimento não tem a finalidade apenas de punir, mas também de corrigir-nos, restaurar-nos e manter-nos no caminho correto. Há muita verdade no discurso de Eliú. Ele estava persuadindo Jó a olhar para o seu sofrimento de uma perspectiva diferente e com um propósito muito maior. Que o Eterno nos ajude a garimpar as pérolas de sua palavra. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.